Sofia, ela ficou lá dentro, a Giovana vem aqui. E alguns dos irmãos, todos são membros aqui da igreja Memorial? Todos? Sim? Sim? Não? Quem é da Memorial aqui? Pronto, amém. Agora vamos fazer o contrário. Quem não é da Memorial? Tá ok. Mas todos vocês são crentes em Jesus. Todos vocês são crentes em Jesus. Amém. Então essa é minha esposa Tatiana. A irmã perguntou, a sua esposa não veio? Ela estava do meu lado. Tudo bem. Então a minha esposa e a minha filha Giovana. E a Sofia, ela foi para a salinha. Então a minha esposa... Quer falar agora um pouquinho do CRAS? Você fala? Então tá bom. Deus abençoe. Obrigado. Obrigado. Então, talvez eu vou falar uns 40 minutos, trazer uma pregação e falar um pouco do ministério. É pouco esses 40 minutos. Eu sei que vocês têm muitas perguntas. O porquê que eu saí daqui, o porquê que eu estava em Pedrinhas. Quando eu saí daqui, eu fui para Pedrinhas. Então, novamente, eu sou o Valdir, ok? O título pastor, ele aconteceu tem uns 2 anos. Mas o nosso Deus já vinha trabalhando na minha vida, eu já era pastor antes disso. Então o título de missionário para você, ele já acontece. Não precisa estar na frente do seu nome. Você já é um missionário. Amém? Amém. Lá na frente está escrito, atenção, você está entrando na base missionária. Estou certinho então, não errei o caminho, o endereço era esse mesmo. Todos vocês são missionários. Todos nós recebemos a mesma missão. Não é isso? Qual foi a missão que recebemos? Ide. Amém. Estou certinho. Estou no lugar certo. Eu fui para o lugar certo. Estou fazendo isso como missão. De uma maneira maravilhosa, Deus tem falado, tem trabalhado na nossa vida. Alguns irmãos eu encontrei ontem no aniversário também, né? Uma alegria ontem, mas no casamento da Sara. Foi uma bênção o momento que nós tivemos lá. A Sara participou bastante do nosso tempo, tanto em Pedrinhas, na nossa vida. E ontem eu conversei com alguns irmãos no jantar. No jantar também, né? No jantar também. Mas foi um momento maravilhoso ontem. Passamos, conversamos, porque hoje vai ser um pouco mais. Eu trouxe alguns vídeos, uns 2 vídeos, para mostrar e desafiar vocês. Como eu fui desafiado. Como a igreja Memorial, ela é importante. Adriano, tudo bom, Adriano? Como a Memorial é importante, foi importante na minha vida e importante na sua vida. Você vai ver isso. Porque hoje eu estou como pastor. Eu já estive sentado aí como você. Eu já questionei bastante. Pô, a igreja falta mais um pouco, precisa fazer mais um pouco. Ou então, o pastor Daniel poderia fazer mais um pouco. Ele não está aqui, tá bom? Ele poderia fazer mais um pouco. No ministério eu entendi que cada um de nós é que temos que fazer. A igreja, ela vai continuar aqui, esse espaço. Nós é que recebemos a missão, cada um de nós. Então nós vamos estar lendo um texto da campanha de missões nacionais. O tema está ali na frente. Está baseado em Isaías 62 ou Isaías 62. Você deve saber de cor já. Mas vamos ler juntos. Isaías 62, versículo 1. Não é isso? É o tema de missões nacionais. Mas só que ao invés de falarmos Sião, podemos falar Brasil. Tá ok? Deu para entender? Por amor do Brasil, vai ser isso. Eu não me calarei. Aí depois, na segunda parte, por amor de Jerusalém. Ao invés de Jerusalém, nós vamos falar santos. Tá ok? Deu para entender? Vamos ler juntos? No 3. Por amor do Brasil, não me calarei.
e por amor de santos não me aquietarei, até que a sua justiça como resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Amém? Por amor ao Brasil e por amor a Santos. O nosso Deus, Ele nos chamou para que a sua justiça seja pregada. Como nós cantamos aqui, como nós cantamos também, Rude Cruz, que eu vou carregar a minha cruz, todos vocês falaram isso. E eu gosto quando tudo que nós falamos está na presença do nosso Deus. E tudo que nós falamos, o nosso Deus vai cobrar. Então tudo isso que você vem cantando, louvando, Deus, eu quero servir, eu quero ser como uma flecha, eu quero ser como uma ponte, eu quero ser usado pelo Senhor. Tá bom, Deus vai colocar você para servi-lo. E o servir é muito gostoso, porque pode ser na sua casa, com o seu vizinho, pode ser no seu bairro, pode ser na cidade, no país, no mundo, não importa. Deus quer usar você. Amém? Amém, amor. Aqui é base missionária, não é isso? Então é isso aí. Eu estou no lugar certo. Então tudo isso que nós falamos não é segredo para vocês. Eu perguntei se todos eram membros da Memorial. Um ou outro não faz parte, mas são crentes em Jesus. Então todos nós, essa mensagem não é nova para nenhum de nós. Ou é nova? Não é nova. A mensagem que nós recebemos do Senhor é o que nos motiva. E como Pedro disse, vão pedir explicação ou vão perguntar para você qual é a razão da sua fé. E o que você vai dizer? O que seu vizinho olha para você e ele pergunta qual é a razão da sua fé? Por que você vai domingo a domingo na igreja? O porquê que você frequenta, o porquê que você vai à igreja, não importa. Vão perguntar a razão da sua fé. E você pode responder que Jesus Cristo morreu para salvar você. Amém? Amém. Quando hoje nós tomamos a ceia juntos, é a comunhão que nós também nos faz vir a esta casa de oração. Não é porque nós não tínhamos o que fazer, mas sim porque é motivo de alegria. Estamos entre irmãos. Amém? E a comunhão que foi garantida pelo nosso Deus, hoje podemos chamar um ou outro de irmãos. E por que podemos chamar um ou outro? Podemos chamarmos de irmãos. Eu não conheço muitos de vocês, mas vocês são meus irmãos em Cristo. Mas Jesus Cristo, o sangue que derramou lá na cruz, foi para nos tornarmos irmãos, no sangue de Jesus. E Ele nos deu essa oportunidade de nos reconciliarmos com Deus. Pronto, motivo da nossa fé. Outra coisa, motivo da nossa fé, a esperança que Ele vai vir nos buscar. Não é isso que estamos aqui? A irmã trouxe também, Jesus está voltando. Quando perguntar para você qual é a razão da sua fé, você pode falar, Jesus Cristo salvou você. Comunhão que você tem entre os irmãos, comunhão com Deus, e Ele está voltando para nos buscar. Só isso é um motivo de darmos um glória a Deus. Um glória a Deus porque Deus nos salvou. Agora a missão, ela está aqui dentro, pulsando, nos aquecendo, fazendo com que nós venhamos fazer cada vez mais. Teve um irmão que ele falou para mim, um irmão de Pedrinhas, onde eu estava, ele me ajudou a levar a mudança até Iporanga. Muitas dúvidas vocês vão ter, tá? Mas eu estou aqui para responder, não hoje, de repente você me convida para estar na sua casa, depois tomando um café, a gente conversando um pouco mais, mas tirando todas as dúvidas sobre o ministério, e eu sei que vocês têm muitas dúvidas, porque eu também tinha muitas dúvidas. Mas um irmão falou para mim, um irmão que me ajudou a levar a mudança até Iporanga, olha, Iporanga, eu não iria não, porque não me chamou a atenção, acho que é por causa da beleza, porque Pedrinhas é muito bonito, onde eu estava na Ilha Comprida, e eu falei, olha, o que me motiva não é a beleza da cidade, o que me motiva, sim, as pessoas, o que me leva a ir até Iporanga são
as pessoas. Então, o que motiva e o que deve motivar você a sair da sua zona de conforto, das mudanças que vão acontecer na sua vida, é o amor pelas almas, amor às pessoas. Mas tudo isso eu consigo sentir. Se você não conseguir sentir, você já pode começar a orar. Porque a primeira coisa para você sentir e falar: Deus, eu consigo levantar e falar com o meu vizinho, eu consigo falar que o Senhor é o motivo da minha alegria, salvação, eu consigo trazer isso para o meu vizinho, porque se falar mais distante, vamos começar perto ao seu redor. Se você conseguir olhar isso, amém. Se não, você pode pedir a Deus, porque essa é a frase que eu vou trazer para iniciarmos um pouco mais da minha vida. Teve um irmão também que perguntou sobre a minha vida, muitos questionamentos, o que me levou a ir ao campo, o que me levou a estar vivendo da maneira que eu estou vivendo. Alguns irmãos falam que Iporanga está me fazendo bem, Pedrinhas está me fazendo bem. Alguns irmãos me conhecem, mas eu falei que não é a cidade, é Jesus. Nós cantamos que Jesus é bom, mas você só consegue provar quando você abre mão da sua vida, das suas vontades, e você começa a viver a vontade de Deus. Eu não estou falando para você largar o seu emprego, não é isso. É para você largar as suas vontades e os seus desejos. Vamos estar falando aqui um pouquinho sobre isso. Deus quer usar você da maneira dele. Estava falando com o irmão ontem também. A maneira multiforme do nosso Deus usar. E nós estamos cada vez, através das nossas vidas, do nosso evangelho, estamos limitando o agir de Deus. Atos 1:8 também é um tema desse encontro, desses momentos. Jesus disse para os discípulos: esperem em Jerusalém para que venha poder sobre vocês. O que nós precisamos nos nossos dias? Poder de Deus. Precisamos do poder dele para que você consiga levantar e fazer a diferença. Nós vamos mostrar no primeiro vídeo o trabalho da Igreja Batista Memorial. E a Igreja Batista Memorial, pela sua história, ela é um celeiro missionário, amém? Eu conheço a Igreja Batista, a Igreja Memorial tem mais ou menos uns 15 anos, é o tempo que nós estamos aqui, de 10 a 15 anos, mas pela sua história, ela é um celeiro missionário. Daqui saíram muitos homens para pregar, para fazer a diferença no estado, fora do estado, muitos trabalhos foram levantados. Precisamos entender qual é a vontade de Deus para esta igreja. E quando você entende o propósito de Deus para esta igreja, você precisa caminhar de acordo com essa vontade. Se aqui você entende que é um campo missionário, que é um celeiro de missionários, um lugar em que são preparados homens e mulheres de Deus, jovens que têm um potencial enorme para pregar o evangelho, pessoas mais experientes também podem fazer a diferença. Mas algumas perguntas. Os jovens me perguntaram na semana passada, estavam reunidos, e cada um foi perguntando quem era o Deus de cada um dos irmãos. Aí chegaram: pastor, quem é o Deus do pastor? Foi assim, essa foi a pergunta. Quem é o seu Deus? Como é que é o relacionamento do pastor Valdir ou do Valdir com Deus? Aí eu falei: eu precisei entender que Deus é autossuficiente, que Deus, Ele é onipresente, Ele é o Todo-Poderoso, mas Ele não precisa do Valdir para nada. Quando eu entendi isso na minha vida, ficou mais fácil de você ouvir Deus falar com você. Você consegue entender o propósito de Deus para a sua vida. Porque você escutou muitas vezes as pessoas falando: Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito para você. E você fica sempre aguardando
Cadê o propósito? Mas você precisa entender que você precisa dele completamente. Ele é autossuficiente e ele não precisa de nós. Se nós não clamarmos, as pedras vão clamar. Se nós não falarmos, Deus vai levantar outros para falar, para salvar. Mas o propósito de Deus não vai ser frustrado. Então tudo isso que nós estamos vendo, os vídeos, essa motivação, se você não levantar, Deus vai levantar outros para fazer. O propósito dele não vai parar. Mas o gostoso é quando você falar: Deus, eis-me aqui. Aí você entra no propósito de Deus e você começa a provar das maravilhas dele. Aí não tem palavras, você não consegue expressar isso para as pessoas. Eu só consigo falar: é muito bom. Eu só consigo falar para vocês como foi bom eu não ouvir, até mesmo parentes no início falando: Valdir, como você vai sair daqui? A esposa estava grávida, minha esposa estava grávida da Sofia. Como você vai sair daqui em um bairro que não tem nem escola? Quem conhece Pedrinhas sabe das dificuldades. 1 hora para sair do bairro, para você ir até uma farmácia, 1 hora para você ir no banco, ônibus 2 vezes por dia, tudo diferente do que eu vivi aqui. Como ouvir isso e você falar: não, eu estou certo no meu propósito, eu preciso provar disso. Não foi fácil e não é fácil. Posso falar isso em outro momento, mas hoje, sair de Pedrinhas e ir para Iporanga, na reunião com os irmãos falando de valores, eu falei: olha, o mesmo Deus que me levou para Pedrinhas é o mesmo Deus que está me trazendo para Iporanga. Valor só apresenta o que vocês têm. Foi a metade do que eu recebia lá em Pedrinhas. Mas eu sabia que o mesmo Deus que tinha me sustentado durante aqueles 4 anos, é o mesmo Deus que está me sustentando hoje. E hoje é muito mais fácil falar isso para vocês. Mas você só consegue viver isso na hora que você diz: Senhor, eis-me aqui. Então, essa primeira pergunta que fizeram para mim: quem é o Deus do Valdir? Eu vou falar para você. Quem é o seu Deus? Quem é o Deus que você serve? Porque é muito fácil nós falarmos: Denis, você é o cara. Desculpa, irmãos. Meu Deus. Foi bom demais. Mas eu ia falar com a garganta seca, não tinha problema não. Mas, quem é o Deus do Valdir e quem é o seu Deus? Porque é muito fácil nós cantarmos: Deus, eu estou aqui, Deus, o Senhor é grande, Deus, o Senhor é tremendo, Deus, o Senhor supre, Deus, o Senhor faz. Mas quando você sai daqui, ou no dia seguinte, falta alguma coisa na sua casa, você já entra em desespero. É fácil você cantar, mas na hora da prática, na hora da prova, simples, coisa simples, você coloca e joga tudo por água abaixo. É muito fácil você falar que e aqui nós temos oração todo domingo às 6h30. Ótimo, das 6 às 6h30, tá bom? Ou 18 às 18h30, tá bom? De repente, é fácil. Não sei quantos vêm, mas eu aprendi a orar. Eu aprendi a orar mais. Quarta-feira, pastor Daniel chamava para orar. Eu vinha. Sexta-feira, ele continua orando às 6h. Tá bom. Em Pedrinhas, 5h, todo dia ia para a igreja orar. Você aprende. Por quê? É só você e Deus. Quando você não ora, você está dizendo: Deus, pode deixar comigo,
que eu resolva a minha situação. Deus sabe de tudo que você precisa, de tudo, de tudo. Mas por que eu preciso orar? Porque você precisa mostrar para Ele o quanto você depende dEle. Eu tinha que aprender isso. Eu vinha orar, combinava com o pastor, 6 horas da manhã, pastor, estou de férias no mês que vem. Eu vou vir orar com o Senhor. 1 mês de férias, vinha uma vez. Uma vez eu vim, cheguei atrasado ainda. Aprendi a orar. É gostoso falar tudo isso, porque é possível você viver. Mas você tem que dizer, Deus, eu quero. E quem é o seu Deus? Quem que está no seu coração? Porque é fácil você levantar a mão, domingo a domingo, quarta a quarta, mas a sua vida não mudar. Eu queria que você pudesse sentir tudo isso que eu estou sentindo. Em nome de Jesus, você comece a aquecer o seu coração. Nós vamos apresentar um vídeo. Está tudo certo aí, meu jovem? O vídeo 1. Esse vídeo, se correu tudo certo, a Igreja Memorial, ano 2001, nos ajudando no Morro do José Menino, o começo do trabalho, vocês nos ajudando. Vamos ver se é esse, se correu tudo certo com... Almir, fala alguma coisa em relação à sua idade primeiro. Quantos anos você tinha mais ou menos naquele período? Tinha uns 6 anos e hoje já estou com 18. E eu me lembro que era bacana, tipo assim, eu aprendi bastante, tanto na parte de teatro, músicas, danças que teve. Foi bacana, eu aprendi bastante. E aquilo ali também me incentivou, né, hoje. Plantou uma semente dentro da gente. E a gente cresceu, hoje eu estou firme com Deus. Eu quero dizer para todos os jovens que é bom estar, porque eu nunca pensei que eu ia me converter. Tipo assim, eu era muito bagunceiro, revoltado, mas aí chegou um ponto que eu falei, caramba, preciso de algo que mude isso. E aí eu encontrei esse Deus, foi maravilhoso. Mas foi através de quando eu era criança, esse trabalho que me ajudou a ser quem eu sou hoje. Deus abençoe. Mirelle, vai falar um pouquinho. Meu nome é Mirelle, como ele já falou, tenho 16 anos. Quando a Tatiane fez esse trabalho, eu tinha uns 4 anos. Por aí, esse trabalho me incentivou bastante, porque meus pais sempre falavam, Mirelle, vai para a igreja, vai para a igreja. Eu não gostava de ir para a igreja. Aí com esse trabalho me incentivou bastante. Eu comecei a participar de teatros, tinha o coral do Dia das Mães, que eu gostei muito, até hoje eu lembro. Até comentei com a minha mãe esses dias. Eu amei esse trabalho que eles fizeram. Me incentivou bastante, porque dentro de mim tinha um vazio muito grande. E através deles, eu comecei a ver que eu tinha um valor. E esse valor me mostrou também que eu tinha que ser uma mulher de Deus e tem que ser um exemplo para o pessoal daqui do morro, para as outras crianças, para os outros jovens. E hoje eu sou uma jovem cheia do Espírito Santo. Para quem não dava nada para mim, hoje eu tenho um valor muito grande. E através desse trabalho me ajudou bastante a
ver que eu tinha um grande valor na minha vida e mostrar para os meus familiares que eu era diferente. Eu faço parte da EBI, que é Ensinamento Bíblico Infantil. Ali eu ensino as crianças a entrar mais perto de Deus. Assim como a Tatiana me ensinou a entrar mais perto de Deus, eu também faço isso para as outras jovens. Na época eu tinha 11 anos, hoje eu estou com 23. Esse trabalho me ajudou bastante, porque devido aos muitos problemas que eu tinha dentro de casa, eu sofria bastante, e isso me ajudou bastante, né? Emocional, espiritual, me mostrou um valor totalmente diferente. Hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa diferente, uma pessoa que vive diante de Deus, que tem os privilégios, né, de viver na obra, de fazer para Deus. A semente que foi plantada há tantos anos atrás, hoje, né, eu posso dizer que foi bênção para a minha vida, conhecer esse Deus maravilhoso, esse Deus que mudou a minha vida por inteiro, né? Hoje eu sou da Casa da Bênção, hoje eu vivo um ministério abençoado. Graças a Deus, está fazendo um pouquinho de tempo já para me ser líder e estou muito feliz. Eu agradeço a Deus pelo trabalho que a Tatiane, né, pôde nos dar aqui na igreja, ou no morro, para todas as crianças. E eu tenho certeza que não só eu, mas muitas outras pessoas, muitas outras crianças que estavam participando com a gente, hoje tem uma semente, né, que foi colocada e que pode ser, e que hoje tem um fruto para mostrar aí que existe um Deus que pode mudar a nossa vida e pode fazer todas as coisas. Bom, estou assim muito emocionada, né, que quando Deus coloca as coisas no nosso coração, a gente precisa ser mesmo obediente, né? E ali a PEC me desafiou a fazer esse trabalho de 5 dias, que no começo era assim, eu estava muito insegura, né? Mas como a palavra de Deus diz, né, que quem nos capacita é o Senhor, e mesmo sem saber nada, o Senhor nos capacitou, né? A gente tinha aqui momentos gostosos com as crianças, assim como ficou marcado na história de cada criança, ficou na minha também, na vida da minha família. Hoje nós estamos lá em Ilha Comprida, mas a gente sempre lembra com muito carinho tudo isso que a gente fez. Não foi eu, né, mas sim o Senhor que colocou nos nossos corações, que nos capacitou, e a gente acredita que através da vida dessas crianças, né, que a palavra que a gente plantou ali, falou do amor de Deus, elas levaram também para os seus lares, né? Hoje a gente vê na família da Jéssica, do Almir, né, que hoje a sua mãe está ali orando pelos seus filhos. Através da vida deles, né, hoje a mãe também conhece o Senhor, o amor de Deus, e eu creio que, eu sei que tem outras crianças que hoje não estão no caminho do Senhor, mas a sementinha foi plantada e eu creio que no tempo certo Ele vai lembrar de cada palavrinha, que a cada história ali que a gente contou, cada momento ali, cada musiquinha que a gente cantou ali para as crianças. Eu acredito que no momento certo o Senhor vai fazer lembrar de cada momento. Vindo para descansar, e o Senhor tem mostrado para a gente cada vez mais que a nossa dependência é do Senhor. A gente sabe que são muitas lutas, né? Mas todas as lutas nos ajudam mesmo para crescer diante de Deus. E estou disposta a falar para o Senhor todos os dias: Senhor, eis-me aqui, me usa onde quer que eu esteja, que o Senhor esteja me usando. E estou feliz, né? Então esse momento foi só para nós, serviu como uma grande alegria de Deus, né, com a sua palavra, nos orientando, mostrando como vale a pena, e para esses jovens que aqui estão, levar essa mensagem para outras crianças, e para você que está vendo esse vídeo, incentivar você mesmo a desafiar, a ser desafiado pelo Senhor a levar essa mensagem para as crianças. Deus abençoe e muito obrigado.
doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada... Ok. Será que valeu a pena? Vocês participaram de tudo isso. A Igreja Memorial, presente nesse tempo, na hora de nós dividirmos os despojos, as riquezas, o que Deus tem preparado para cada um de nós, acredito que todos nós vamos receber. Não vai ser mais para o Valdir, menos para você, vai ser de uma maneira igual. Nós estivemos lá, vocês participaram desse momento. Como vocês viram, esse vídeo foi feito no início do ano passado. Estávamos em Pedrinhas ainda, mas valeu a pena. Como os agradecimentos que nós colocamos no final, partiu do Senhor a grande missão. Começou nele. Lá na cruz, ele já estava olhando para você. E ele disse que valeria a pena. Tudo aquilo que ele estava passando, valeria a pena. O que nós fazemos com tudo isso que recebemos dele? Não sei, cada um de vocês sabem. Mas quem é o nosso Deus? Quem é o seu Deus? Jesus disse: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Justiça de Deus. As pessoas estão sofrendo, as pessoas estão morrendo, precisando ouvir a direção do nosso Deus. Essa segunda parte que nós vamos ter agora, já vai ter um pouco dos desafios que nós estamos vivendo em Iporanga. Como eu falei, talvez muitas dúvidas, muitas coisas para perguntar, eu tenho o maior prazer de responder todas para vocês. Mas a segunda parte já são os desafios, nós em Iporanga. Nós chegamos em Iporanga, já conhecendo o nosso perfil, quem era o Valdir, a família do Valdir, os nossos limites, e é muito bom quando você conhece quem é você. O grande líder começa quando você reconhece ou sabe quem você é. Não adianta você querer ganhar o mundo e você não conhecer você primeiro. Conhecer quem é você. Então, primeiro, quem é Deus? Quando pedirem a razão da sua fé, você saiba dizer a quem você serve. A um Deus que enviou Jesus Cristo para salvar você. Um Deus que deu a oportunidade de trazer a comunhão entre nós, seres humanos, e Ele. E depois a esperança da sua volta. Saber quem é Deus. Segundo, quem é você? Isso foi o diferencial quando nós chegamos em Iporanga. Quando nós estamos há 9 meses lá. Alguns dos irmãos têm acompanhado o trabalho em Iporanga. O nosso trabalho junto à cidade, junto com a cidade, com outras igrejas, somos da Igreja Batista. E na cidade tem mais 5 igrejas evangélicas, Assembleia de Deus e comunidade cristã. Primeira coisa, quando eu comecei a visitar a cidade, eu falei, eu preciso chamar todos os pastores para começarmos a orar. Como eu falei lá no início, tá? Tudo isso que eu estou falando é para a glória de Deus. Como eu falei no início também, eu reconheço que Deus é autossuficiente, não precisa de mim. Tudo que está acontecendo é somente Ele. Então os 5 pastores, aí comigo 6, temos desde o início do ano, sentado, orando e buscando a vontade de Deus. O resultado disso, de uma maneira muito legal, a Tatiana, junto com as esposas dos outros pastores, estão organizando Dia das Crianças para as crianças, né? Para as crianças, é claro, para a cidade. Então vamos fazer fora da igreja. Então foi muito importante nós conhecermos os nossos limites e o que nós poderíamos fazer. Então já entramos mesmo mostrando
Sabíamos quem é o nosso Deus e começamos a fazer. Então, algumas fotos vocês estarão vendo e vocês vão poder provar e ver tudo isso que Deus tem feito através das nossas vidas. Deus sabe o que está no seu coração. O que estiver no seu coração, onde estiver o seu coração, lá está o teu tesouro. Entenda quando Deus chamou você, aí em Mateus capítulo 6, versículo 21, todo aquele texto sobre as vontades da vida, e ele coloca esse versículo e esse texto, porque onde estiver o vosso coração, o vosso tesouro, estará o seu coração. Onde você tem colocado o seu tesouro, onde está o seu tesouro, esteja no Senhor, na obra dele, no reino acontecendo e a sua justiça. Você precisa agir. Então hoje em Iporanga, eu estou como presidente do CMDCA, Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente. A minha esposa está no CRAS, Centro de Referência de Assistência Social. Ela fez pedagogia, então com isso ela está dando palestra, levando palestra para os jovens e as pessoas dos bairros da área rural, levando a educação social, através da habilitação que ela tinha, né, pedagoga. Então abriu esse espaço, ela dava aula antes, né, em uma sala de aula, então essa oportunidade de estar levando conhecimento para as pessoas da área rural. O que eu posso falar para vocês todos é isto: cada um de vocês tem um dom. Querer imitar um ou outro, ou falar eu quero fazer igual o Valdir, vocês vão ver algumas fotos. Trabalho da igreja, a pregação, reunião de mulheres, homens, tudo isso, eu falei isso para eles lá. Tudo isso eles sabem fazer. Temos que fazer mais do que isso. Tudo isso é possível fazer, a igreja acontece. Agora, eu como pastor, eu preciso fazer um pouco mais. E eu comentei com um irmão ontem. Igreja de Pedrinhas foi uma bênção para as nossas vidas. Os irmãos abençoados, Deus entende o coração deles. Agora, eu é que era diferente, eu entendi. O defeito estava em mim. Eles vieram a uma reunião e eles falaram que eu estava servindo mais a comunidade do que a igreja. Eu estava servindo mais o bairro do que a igreja. Eu falei, então tá bom, então vocês eu não estou servindo para vocês. Porque eu estava mais envolvido, não é mais envolvido, envolvendo o bairro, um bairro de 400 habitantes, 400 moradores, e eles torciam para que o padre nem orasse, nem rezasse mais. Era para faltar e eu poder estar no lugar do padre. Então eu acabei sendo o pastor desses 400 moradores. E a reunião foi essa, de que eu estava servindo mais a comunidade do que a igreja. Você foi chamado para fazer mais lá fora. Aqui você deve fazer mesmo, mas você tem que brilhar lá fora. Jesus disse que você tem que ser luz e sal. Caso contrário, não tem razão de ser. Entendendo isso, eu já entrei com o pé fundo no acelerador em Iporanga. Vocês vão ver em que nós estamos envolvidos. Aí, para a glória de Deus, também estou fazendo serviço social. Estou no 2º ano. Aí acabo nadando de braçada porque eu gosto muito disso. Então acabou unindo o útil ao agradável. Estou fazendo o que eu gosto. Uma outra coisa, Deus sabe do que você gosta. Ele quer usar isso que você gosta para a obra dele. Talvez o maior peso é falar, mas e tudo que eu aprendi? E tudo que eu fiz? Eu vou jogar fora? De jeito nenhum. Ah, mas eu gosto de... Continua fazendo. Como o pastor Samuel, né, surfista, gosta, leva os jovens a conhecer a Jesus. Deus sabe o que está no seu coração. É um tema de um livro que diz: Deus se alegra com a sua alegria. Deus quer ver você feliz, com o coração todo voltado à obra.
fica mais fácil viver, fica mais fácil compreender qual é a missão do Senhor, o seu chamado. O segundo vídeo está pronto, meus queridos? Meu tempo está quase, a pizza já está no forno, tá bom? O segundo vídeo já podem colocar. Falar, não entendeu? Tem algum toque para que eles entendam? Tem alguma campainha? Não? O segundo vídeo, por favor. Aqui, ó, começou. Não sei se teve. Se deu tudo certo, tinha música também, estava tudo. De uma geração que busca, clama e se arrepende, que adora ao Senhor, que busca a santidade, vive as promessas de um Deus fiel. Eu quero receber das mãos do meu Senhor minha parte e a minha coroa. Eu faço tudo que for preciso para buscam o teu reino, que tem fome e tem sede de justiça.
sobre mim. Na, na, na. E num deserto eu me encontrar. Me vi cercado por egípcios e por faraó. Sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar. E me levará em te confiar. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço na presença do Rei. Um grito de júbilo, por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Quantos querem celebrar nessa noite ao Senhor? Balance a sua mão bem alta. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então sai do chão, por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei. Um brado de vitória, grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença, Era uma tarde, ouvindo falar de Jesus, havia uma mulher prostrada aos seus pés, clamou ao mestre, socorre-me, Senhor, minha filha está enferma, preciso de ti. Naquele momento, na sala se fez o silêncio. Acabou. Essa segunda parte, em Iporanga, como eu falei, eu mostrei algumas fotos, misturei um pouco de um trabalho na igreja, em que todos vocês podem estar fazendo também.
mas o trabalho fora, junto com os moradores, isso é que me motiva bastante. Isso é que me alegra bastante. O interessante e o que nos faz sair da onde estamos e fazer o que você não espera, talvez. Quantas perguntas podem fazer? Estou tentando imaginar, mas eu só consigo entender que você só consegue fazer tudo isso quando você olha para Deus e consegue amar as pessoas. Não tem outra explicação. Por Cristo, eu vou até onde eu vou. Pela causa do Evangelho, para mostrar esse poder, até onde você consegue ir. Então tudo isso que você viu o pastor na cachoeira, você viu tudo isso, comendo acarajé, você viu tudo isso. Tudo é normal. Tudo isso é normal. Tem os desafios em Iporanga, estamos fazendo tudo isso em relação à igreja. Se mostrasse só igreja, pronto, isso é normal. Mas tem muito mais. A igreja feliz, a igreja fazendo ovo de Páscoa com as crianças, tudo isso é normal. O que não é normal são os jovens envolvidos em drogas lá. Isso não é normal. Prostituição, isso também não é normal. Descasos também não é normal. Injustiças não é normal. Então tudo isso aqui, vocês todos bonitos aqui, tudo isso normal. O que não é normal são as pessoas lá fora morrendo sem Jesus. O que não é normal, cheguei na sexta-feira à tarde, Morro do José Menino, o primeiro trabalho que nós fizemos, vocês viram algumas crianças hoje servindo a Deus, muitos pequenos, com drogas e revólveres. Isso não é normal. Estamos em Santos. Você deve conhecer casos e casos assim. O que não é normal, famílias sendo destruídas. Isso não é normal. Então nós, vindo domingo a domingo, como vocês viram aqui, igreja, isso tudo acontece, mas Deus espera muito mais de nós. Muito mais de nós. Depois, temos um outro desafio no bairro em Serra, tá bom? É um bairro de Iporanga também, a 13 quilômetros de onde eu estou. Eu estou dirigindo também uma igreja lá. Um bairro de 500 a 600 habitantes. Tem a igreja católica e a igreja congregação cristã. Mas nós vamos começar um trabalho com as crianças lá. E o desafio é eles estarem fazendo, aprendendo, fazendo, porque eu não vou poder ficar lá também. Estive no José Menino, como eu falei, já querendo ver uma oportunidade de ter um ponto de pregação lá. De repente vocês sentirem a vontade de estar indo naquele morro, fazendo alguma coisa. Não tem nada lá de trabalho evangélico. Melhor, tem uma igreja, Assembleia de Deus, mas as pessoas querem sentir, sabe o quê? Um abraço, como o pastor Juliano falou. Não o pastor, eu sou pastor, tá? Mas pastor só com terno, vivendo uma igreja. Se você tocar na igreja, ela é fria, o prédio é frio. As pessoas querem sentir abraços. Mais de 2.000 habitantes naquele morro. Tem a Assembleia de Deus lá em cima. Tem do lado um ponto de pregação de uma outra igreja, tá bom? Não precisa falar o nome. E depois tem uma outra igreja também que não faz a diferença. Mas precisamos de vidas sendo transformadas. E para transformar, é entrar e abraçar as pessoas. As pessoas querem direção. Encontrei alguns amigos, isso era muita coisa para falar para vocês. Encontrei alguns amigos que na época, aí meus 16 anos, na época que eu não tinha me convertido ainda, hoje eles já casaram, já separaram, já tiveram filhos, já têm netos, filhos usando drogas, eles separaram da esposa, e eles me encontraram, já tinham bebido um pouquinho também, parei, quando eu cheguei para a mala, parei, deixei a mala do lado, ô Valdir, que bom te ver, e abracei, fiquei conversando, me dá uma palavra, eu preciso de direção, tal. Falei, olha rapaz, que direção que eu posso te dar? O que eu posso falar é como Paulo falou,
segue o mesmo Deus que eu sigo. Eu falar, porque eles vão trazer religião, eu falei, não dá para falar de religião, vocês não vão, vai ser complexo falar tudo isso, mas segue o mesmo Deus que eu sigo, porque eles olharam minha família, as coisas funcionaram, tão legal, tantas coisas boas que tenho ouvido, muitas pessoas eu vi nessa viagem agora, mas o que eu posso falar para a Igreja Batista Memorial Santos é que vocês têm um grande potencial, vocês podem mudar o mundo. Falei isso para uma reunião de jovens. A palestrante do Sebrae perguntou, tinham jovens, e eu sou jovem, estava no meio, perguntou, qual é o seu sonho? Eu era o primeiro, eu falei, meu sonho é mudar o mundo. Aí o jovem atrás falou, será possível? Eu falei, acho que eu falei, mudar o mundo é complexo, é grande. Aí eu comigo mesmo falei, mudar o mundo para ser uma pessoa, às vezes o mundo é a vida dela, a cabeça dela parece uma galáxia, cheia de coisas difíceis de entender. Se mudar uma pessoa, você pode estar mudando o mundo. Mas aí eu falei, ainda é difícil de explicar tudo isso para as pessoas. A próxima vez que as pessoas me perguntar qual é o seu sonho, eu vou dizer que eu quero comprar uma bicicleta. Porque é mais fácil. É um sonho possível, a pessoa vai entender. Comprar uma bicicleta, a pessoa vai entender que é mais fácil. Mas aí eu preparei alguns slides e falei, olha, aí tem a foto do Einstein, e falou que ele, com tanta inteligência, não precisou de tanta inteligência para andar de bicicleta. Ele está falando dos princípios de andar de bicicleta. Ter um grande sonho ou um sonho pequeno, os princípios são os mesmos. Direção, olhar para Jesus. Equilíbrio, ter o pé no chão. Tudo isso, ou até mesmo cair algumas vezes para realizar sonhos. Então fica mais fácil falar da bicicleta do que falar do mundo. Então eu vou falar de bicicleta. Mas, para você, os princípios são os mesmos. O pastor, ou o missionário, o título, importa pouquinho quando você abraça uma pessoa. As pessoas querem um abraço. O título, talvez nem pergunte qual é o seu título, nem pergunte qual é o seu nome, mas eles entenderam quem é Jesus em você. É isso que vai fazer a diferença quando falamos de mudar o mundo, de mudar as pessoas, de levar esse evangelho. Então, muitas coisas poderia falar, tem os desafios do Nordeste. Vocês viram as últimas fotos? Nordeste, eu fui no início do ano passado, eu estava fazendo uma casa lá, eu ia para o Nordeste, ia fazer tudo diferente. Mas só Deus explica, ao invés de eu ir para o Nordeste, eu fui para o Sul. Só Deus explica. No Nordeste eu fui, fizemos um trabalho com as crianças, porque eu já levei qual é o nome daquele saco mágico? Tem um material da APEC que traz o plano de salvação, aquelas 5 cores. Aí eu levei esse material, que eu sabia que ia ter crianças, ia ser fácil, comprei alguns doces, facinho. Você pode fazer isso com o seu vizinho. Chamei as crianças, contei uma história, vocês viram lá que não era na areia mesmo, foi tudo muito interessante, muito legal. Improvisei uma brincadeira de batata quente, porque eu não tinha nada. As crianças chegaram mais cedo do que eu havia planejado, planejei 5 horas, 3h30, sol ardendo, eles já começaram a chegar, não tinha nada. Falei, então tá bom, vamos fazer uma roda, fizemos uma roda. Aí, o que eu vou usar para batata quente? Tinha um rapaz bebendo água, eu falei, me dá esse copinho seu aqui, me dá para tomar, para fazer a batata quente, tudo improviso. E começamos, eu falei, vamos lá. Aí pedi para uma menina, passou um pouquinho da minha hora, perdoa. Pedi para uma menina, eu falei, olha, começa a falar, batata quente, 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 quente. Quando parar, a brincadeira. Mas só que, pelo sotaque, ela começou, batata quente, quente, quente. Mais rápido, mais rápido. E ela, batata quente, quente. Acelera, acelera, eu querendo que acabasse. E ela, com sotaque, tudo muito lindo, mas ela, batata quente, quente, quente. Mas aí acabou tendo a brincadeira, depois contamos a história. Minha mãe foi para lá, eu não fui. Ela foi para lá e ela falou, Valdir, as crianças perguntam direto por você. As pessoas querem saber quando você vai vir aqui, a casa que você fez estava grande, você vai fazer uma igreja aqui. Eu falei, não, eu não posso ir agora, mas faz o seguinte. Ela veio,
Eu mandei alguns materiais para ela e ela está lá contando história para as crianças, para ir adiantando o trabalho, porque não dá, é muita coisa para falar com vocês. Mas o que eu quero dizer, o princípio é amar a Deus, amar as pessoas, é o princípio que Jesus disse. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. Simples, Jesus é simples demais. O Evangelho é simples. E nós estamos dizendo para as pessoas, se converta. Você quer que as pessoas se convertam, mas o seu coração está longe de uma conversão que Deus assim deseja. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês. Foi uma alegria falar com vocês. Foi uma conversa. Espero que o nosso Deus, esse foi o pedido, que esteja alcançando os corações de vocês, aquecendo mesmo tudo isso. E lembrando, o pastor Daniel já falou comigo, ele vai organizar uma viagem para o bairro Serra de Iporanga, é um bairro que eu falei agora, 13 quilômetros de onde eu estou. Tem uma sala para o Ministério Infantil. Vamos ter uma atividade com as crianças desse bairro, para eles estarem já começando a ir para a igreja. Tem dois quartos, 2 cômodos. Nós vamos preparar uma cozinha grande, preparar um quarto para homens e mulheres, para quando você quiser sair daqui, estar indo até Iporanga, tem uma acomodação para você passar um dia. Não, um dia não dá, porque 5 horas até chegar lá, 2 dias, uma semana, 15 dias das suas férias, não importa. Você vai poder participar e ver tudo isso que você viu, até mesmo um banho de cachoeira, porque somos filhos de Deus. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Eu estarei lá atrás comendo uma pizza com os irmãos. Esse vídeo vai estar aí na próxima semana, acho que para os irmãos estarem vendo. Podem perguntar mais, a irmã Lucimar tem nossos contatos, passar um tempo conosco lá, só fazendo perguntas e entendendo toda essa loucura que é o Evangelho, porque aí está escrito que para as pessoas tudo isso é loucura, mas fazemos tudo isso por amor a Deus e o que Ele fez por nós. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Desculpa, lembra daquela fala da minha esposa? Eu achei que ela tinha falado naquele vídeo, ia ser o suficiente, mas não foi o suficiente. Fala umas palavrinhas aqui. A pizza já está no fio, né? A paz do Senhor, irmãos. Bom, ele falou que eu falei, né, aquele vídeo, ele me pegou desprevenida naquele vídeo. Na verdade, eu nem ia falar. Mas eu quero agradecer a vida dos irmãos, que eu tenho certeza que têm orado pela nossa família, né? Como ele falou, nós estávamos lá na Ilha Comprida, né? E ali foi um tratar do Senhor mesmo com as nossas vidas, né? Passamos ali 4 anos e Deus nos chamou para outro lugar, como ele falou. Nós estávamos nos preparando para ir para o Nordeste. Ele queria tanto ir que eu falei assim, opa, calma aí. Sua vontade ou vontade de Deus? Que Ele tem o coração lá no Nordeste. E aí Deus falou com a nossa família, né, que ainda não era a hora do Nordeste, era a hora de ir para Iporanga, né? Estamos lá, chegamos lá no dia 16 de dezembro e temos aprendido muito, né? Tudo que aprendemos em Ilha Comprida, nós estamos colocando em prática lá em Iporanga e tem sido bênção, irmãos. Deus tem, assim, nos dado estratégias maravilhosas para falar do amor de Deus, né? E agora, como ele falou também, estou ali no CRAS Volante, que são equipes que saem da cidade para ir para a área rural. E eu fico tão encantada que eu chego em casa e eu falo, amor, você não tem noção que é Iporanga. É uma coisa maravilhosa, né? É tão rica de natureza, de tudo, mas tão pobre, né? Aquele primeiro vídeo que passou lá do sertão, é mais ou menos assim que a gente conhece as áreas rurais de Iporanga. E eu trabalho 2 vezes por semana. Eu falo que eu não trabalho, eu passeio, né? Porque o carro me pega em casa e aí a gente vai lá para aquele
os bairros, e ali eu tenho a oportunidade de orientar as pessoas, né? Porque a gente sai com equipe, psicóloga, assistente social, e eu, como pedagoga, eu vou como orientadora social. E assim, tem sido maravilhoso, né? Mesmo sendo muito triste em ver as pessoas muito pobres, né? Mas assim, eu tenho visto que Deus tem me colocado mesmo para poder estar orando pela vida dessas pessoas. Então, assim, tem sido maravilhoso, até mesmo a oportunidade de estar com os colegas de trabalho também. Eles esperavam por eu ser esposa do pastor, que eu estaria a todo momento ali falando, né, do amor de Deus. E eles percebem assim, de uma forma tão simples, eles percebem que eu estou falando do amor de Deus sem estar com a Bíblia, sem estar toda hora falando versículo, mas vivendo mesmo o amor de Deus. Então, assim, tem sido maravilhoso. E eu já peço também que os irmãos estejam orando pela nossa vida, né? Porque em janeiro, se assim o Senhor nos permitir, estaremos fazendo uma viagem, tanto viagem de férias, né? Quanto uma viagem missionária. Nós estaremos lá no Nordeste. Essas crianças que ele mostrou, eles estão esperando a gente. Então, assim, eu peço que os irmãos estejam orando, né? Para que Deus esteja usando as nossas vidas. E quando eu olho, assim, todas essas coisas que foi apresentada na foto, todo esse trabalho aí, irmãos, eu agradeço por cada irmão aqui da igreja, né? Que nos ensinou, né? Reunião de casais, crianças, né? Eu lembro da Denise, da Neide, discípula. E assim, gente, como é maravilhoso servir ao Senhor. E quando as pessoas perguntam assim, mas o que é ser esposa do pastor? É maravilhoso. Porém, né, é difícil, mas é maravilhoso. Como diz a palavra, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. E o Senhor tem acrescentado a cada dia na nossa vida. Às vezes nos olham assim, falam, nossa, mas como eles estão bonitos, olha só o carro. Gente, o Senhor tem sido tão maravilhoso. O mimo do Senhor com as nossas vidas, olha, não tem preço. Não que eu faça nada querendo em troca, mas o Senhor a cada dia, Ele tem acrescentado nas nossas vidas, tanto espiritual quanto material. Eu falo assim para minha filha, né, Giovana, de 14 anos, filha, você só tem que obedecer. Deixa que Deus está no controle de todas as coisas. E tem sido assim mesmo, as nossas vidas, dia após dia. Quando eu nem espero o Senhor ali, Ele com o seu carinho maravilhoso com as nossas vidas, Ele dá um abraço tão apertado. E eu tenho certeza que tudo isso tem acontecido porque os irmãos têm orado pelas nossas vidas. Os irmãos compreendem o que é enviar um missionário, né? E orar, né? Como orar, como até a gente, às vezes, a gente ensina para as crianças, né? Se você não ora, você pode ir. Se você não ir, você pode contribuir. Irmãos, continue fazendo isso, que Deus, Ele vai te usar tremendamente também. Se coloque diante do Senhor, falando, eis-me aqui. Senhor, eu não sei nada, não sei mesmo. Quando começamos aquele trabalho lá no morro, eu não sabia nada, meu Deus do céu, eu tremia. Eu lembro eu e a Cláudia. E assim, a gente tremia mesmo. Mas assim, a gente se colocou diante de Deus e o Senhor, né, Ele pôde nos capacitar. E glória a Deus por todas essas coisas. Obrigada. Esposa de pastora? Legal. Ela só não falou que ela vai viajar para Olambra. Vou falar difícil. Olambra. Por que não viajar para Olambra com tudo pago? Facinho. Fazer parte do CRAS, ter um trabalho social. Todas as mulheres que fazem parte desse trabalho na igreja ganharam uma viagem com tudo pago para Olambra. Deus faz as coisas. Qual é o seu sonho? Qual
é a sua vontade? Coloca diante de Deus. Coloca. Porque Deus pode dar muito mais do que você pede, do que você imagina. Esse é o nosso Deus. Amém? Vamos orar agora, agradecer a Deus por esse tempo. Senhor Deus, que bom poder conversar e trazer, ó Deus, essas notícias tão boas, o quanto é servir ao Senhor. Sabemos que os desafios, eles são grandes. Sabemos, ó Deus, que as pessoas estão sofrendo, estão sedentas pela palavra do Senhor. As pessoas querem a justiça do Senhor. Deus, não permita que nós venhamos nos calar diante de tanta injustiça, Deus. Que nós não venhamos, ó Deus, nos calar com tantas pessoas morrendo sem conhecer o Senhor. Deus maravilhoso e tremendo, encha os corações dos nossos irmãos, ó Deus, deste amor pelas almas, pelo amor, ó Deus, dessas pessoas, ó Deus querido e maravilhoso. Nós entendemos que os sacrifícios do Senhor lá na cruz, nós queremos, ó Deus, viver da maneira que o Senhor assim como olhou para nós, que valeu a pena. Nós venhamos também traçar e trabalhar, como nós colocamos a mão no arado, nós venhamos continuar. A tua volta, Jesus Cristo, está perto. Que nós não sejamos como as virgens, as loucas, que foram buscar mais azeite, mas nós tenhamos o azeite suficiente para aguardar a sua volta. Nós estejamos, ó Deus, cheios do Senhor, como está escrito, enchei-vos do Espírito Santo. Encha, Deus Santo, esse teu povo do teu Espírito. Encha, Deus Santo, esse teu povo do poder do Senhor. É este poder que nos leva como dinamite para fazer a transformação que o Senhor assim deseja. Deus Santo, as minhas palavras, Deus Santo, são poucas diante de dessa imensidão do que o Senhor tem preparado para cada um desses. Deus maravilhoso e tremendo, o Senhor sabe o que está na mente de cada um desses irmãos, o que está no coração de cada um desses. Meu Deus, que eles possam ver como o Senhor está vendo, que estes possam amar como o Senhor ama, porque desta maneira vamos estar vivendo dentro do teu propósito. Obrigado, Deus, obrigado pelo carinho desta igreja, obrigado, Deus, pelo carinho do pastor Daniel, pela coragem de ter nos enviado e ter ouvido o Senhor. E hoje, nós como Igreja Batista Memorial em Santos, podemos compartilhar das riquezas do Senhor. E as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a minha vida, esteja derramando sobre cada um desses irmãos. Portas de emprego, ó Deus. Meu Deus, se for necessidade espiritual, esteja enchendo cada um desses. Se for necessidade material, ó Deus, física, meu Deus, o Senhor sabe o que cada um está precisando. Se for no relacionamento, ó Deus, seja restaurando conforme o teu querer, ó Deus. Que o testemunho que nós damos aqui seja testemunhos, ó Deus, de cada um desses, junto ao seu vizinho, junto, ó Deus, ao seu bairro. Meu Deus, faça operar, ó Deus, através desse o teu poder. Obrigado, Deus querido e maravilhoso. Abençoa o nosso pastor Daniel, a sua família, que os seus sonhos, os seus planos estejam sendo realizados conforme a tua vontade. Obrigado, Deus, eu te louvo e agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Desculpa ter passado do tempo. Nós, como eu falei, tinha muito para conversar. Esse tempo foi maravilhoso. Essa oportunidade, agradecemos bastante. Deixa um abraço para o pastor Daniel. E esses irmãos podem estar vindo aqui. E cuide do pastor Daniel. Seus sonhos. O sonho do pastor Daniel é o sonho de Deus. E vocês podem fazer uma grande mudança nessa cidade através dessa igreja. Amém? Deus abençoe você.